Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês em mais um programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estamos hoje aqui para dar continuidade à nossa série de programas em que nós estamos refletindo sobre o desencarne. E no programa passado, nós conversamos um pouco sobre o desencarne do Dimas, que é um personagem descrito por André Luiz no livro Obreiros da Vida Eterna. E hoje nós estaremos conversando sobre um outro personagem contado nessa história para nós, que é o Fábio, para que a gente possa comparar como foi o desencarne do Dimas e como foi o desencarne do Fábio. Então, para a gente entender um pouco sobre o Fábio, vamos conhecer um pouquinho sobre a vida dele. Então, Fábio era uma pessoa pouco abastada, assim, nasceu numa família que tinha as suas dificuldades financeiras, as suas restrições. Por conta disso, Fábio é uma pessoa que teve que trabalhar muito cedo, teve muito pouca possibilidade de estudar. Ele era uma pessoa que apresentava uma sensibilidade muito grande, uma generosidade muito grande. Isso era algo que o Fábio já trazia consigo. E um senso de justiça muito grande, de maneira que ele sempre se manifestava com valores nobres, assim, valores muito que denotavam uma condição moral muito diferenciada do Fábio. E o Fábio é uma pessoa que desde muito cedo na sua vida ele enfrentou vários problemas de saúde, principalmente relacionados ao seu pulmão. Então ele sabidamente ali o pulmão era o órgão de choque, era o órgão em que as consequências passadas se manifestavam no Fábio. Então na sua infância teve episódios de pneumonias graves, mas conseguiu sobreviver. E como adulto jovem ele adquiriu tuberculose pulmonar e sofria muito por conta dessa tuberculose. Esse processo mórbido, esse processo patológico do Fábio, ele decorria de resgate que ele trazia em relação à sua existência passada. Na existência anterior, Fábio havia sido um fazendeiro muito rico na região fluminense, então lá no Rio de Janeiro. Porém, ele já trazia consigo aquela sensibilidade, aquela generosidade, mas embora trouxesse essas características, na época o Fábio, ele como fazendeiro, ele era dono de muitos escravos, ele era uma pessoa muito austera e muitos escravos da fazenda dele acabaram desencarnando dentro das senzalas, porque o ambiente das senzalas era um ambiente muito ruim, um ar viciado, falta de alimentos, condições de vida totalmente insalubres, desumanas, e isso acabou levando muitos escravos a desencarnarem. E essa condição, principalmente após o desencarne do Fábio, fez com que ele trouxesse consigo um sentimento de culpa muito grande, uma responsabilidade que ele assumiu diante desses escravos que eram dele e que desencarnaram nessas condições. De maneira então que o Fábio, como a gente já comentou em reuniões anteriores, o Fábio, então por conta do seu sentimento de culpa, ele acaba provocando uma lesão perispiritual. Então o seu perispírito vai sofrer uma lesão, isso ainda lá no mundo espiritual, decorrente desse sentimento de culpa, decorrente do remorso que o Fábio trazia, e ao reencarnar, esse perispírito, trazendo essas alterações, vai influenciar aquele novo corpo físico a manifestar certos problemas, certos adoecimentos, que no caso do Fábio foram localizados na região do pulmão. Então é por isso que o Fábio passava por esses problemas e a tuberculose pulmonar era o fator que iria levar o Fábio ao desencarne nesta presente existência. Então quando o André Luiz, juntamente já da equipe do Jerônimo, chegam ali para assistir o desencarne do Fábio, o Fábio estava então num processo decorrente aí, secundário à sua tuberculose pulmonar, às vésperas do seu desencarne.
A questão é que, diferente daquele cenário que o André Luiz e o Jerônimo encontraram quando foram conhecer o Dimas, que também estava prestes a desencarnar, em que eles encontraram um ambiente de bastante desespero, seja do Dimas, seja da esposa, família, era um ambiente muito conturbado, espiritualmente bastante, com vibrações bastante baixas, por conta daquele desespero que eles traziam. Aqui, no lar do Fábio, lembrando que nessa época as pessoas habitualmente desencarnavam em casa, né? Não se tinha muito essa questão de desencarnar no hospital. Hoje em dia as pessoas geralmente desencarnam no hospital, existe inclusive até um movimento que o pessoal que trabalha com os cuidados paliativos tem desenvolvido, que é justamente esse retorno, ou seja, as pessoas poderem voltar para suas casas diante de um processo de desencarne que é lento, que é demorado, e poder desencarnar em casa, próximo à sua família, porque isso tem uma importância muito grande, isso traz um conforto muito grande para a pessoa. Na época do André Luiz, que ele narra essa história para a gente, era assim que era o cenário da época. Fato é que André Luiz, então, juntamente com Jerônimo, chegam na casa do Fábio e vão encontrar ali um ambiente bastante equilibrado. O Fábio estava muito sereno, a esposa se mantinha bastante equilibrada ao lado dele. Era um ambiente extremamente favorável para que aquele processo de desencarne acontecesse da maneira mais tranquila possível. O Fábio, ele, ao longo da sua existência e no período em que ele esteve casado com Mercedes, que era sua esposa, eles conseguiram construir uma relação com uma base muito sólida no amor, na fé, na esperança, de maneira que aquele momento, embora representasse um momento de separação momentânea por conta do desencarne, eles sabiam que este laço afetivo, que este sentimento, que esse amor, ele era algo que perduraria, que continuaria existindo embora aquele desencarne acontecesse. Então eles traziam isso muito forte consigo, e isso dava a eles naquele momento uma tranquilidade muito grande diante do contexto. E a Mercedes, ela não ficaria numa condição financeira tranquila. O Fábio, como eu já havia dito, teve muitas dificuldades ao longo da sua vida, e a condição financeira da família não era uma condição que trazia tranquilidade, ou seja, a Mercedes com os filhos teriam dificuldades, iam enfrentar dificuldades por conta da ausência do Fábio. Então esse era o cenário, mas isso aparentemente não os aflitava muito, não os perturbava muito naquele ambiente. Assim como o Dimas teve a sua melhora antes da morte, no caso necessária para afastar aquela influência que a esposa exercia sobre ele e dificultava o processo do desencarne, aqui o Fábio também vai ter uma melhora antes da morte, mas aqui o propósito era outro. Então o irmão Silveira, que foi o pai do Fábio nesta última existência, ele pede então para que a equipe que está assistindo o desencarne permita uma melhora do Fábio antes da morte. Para quê? Para que o Fábio pudesse conversar com a sua esposa, com a Mercedes, conversar com os filhos, que eles pudessem fazer um evangelho no lar, e que aquele momento, aquela fala do Fábio, pudesse trazer conforto à família que estava ali presente. Então, nesse momento, o Jerônimo aplica um passe sobre o Fábio, permite com que aquelas substâncias nocivas que o adoeciam se exteriorizem até a pele. É feito um banho com água magnetizada, né, uma limpeza fluídica do corpo do Fábio, permitindo então essa melhora para que ele pudesse então conversar com a família. E aí eles fazem realmente um evangelho no lar. E aí o Fábio, ele naquele momento, ele vai manifestar realmente um equilíbrio e demonstra para nós uma fé muito grande, uma construção de uma fé muito grande diante da vida e diante da sua existência. Então o que ele fala? Vejam só, abre aspas, são as palavras que André Luiz nos transmite no livro. Em verdade, não lhes deixo dinheiro,
mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união sublime, ponto indelével de referência à felicidade imorredoura. Essa frase, ela mostra para nós o quanto que o Fábio construiu esse amor incondicional, este sentimento que está muito além da vida física, de maneira que trazia naquele instante uma segurança muito grande do que estava acontecendo. E a Mercedes sentindo de uma maneira recíproca. Abre aspas, fala do Fábio. Creia que a saudade edificante estará sempre em meu espírito, seja onde for. Saudade de sua convivência, de sua afetuosa dedicação. Isto, porém, não constituirá algema pesada, porque nós dois aprendemos na escola da simplicidade e do equilíbrio que o amor legítimo e purificado não prescinde da compreensão santificante. Por isso, Mercedes, embora tenhamos providenciado sua posição futura no trabalho honesto, quero dizer a você que ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e leal irmão. Vejam esta fala do Fábio, como demonstra a sua grandiosidade espiritual, a sua grandiosidade moral, rompendo as algemas que nós habitualmente criamos pelo nosso egoísmo, querendo que a pessoa que aqui fica nos mantenha ligados a nós por um egoísmo da nossa parte, sendo que isso poderá trazer prejuízos a essa pessoa. Então vejam bem, então ele estava pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que ao desencarnar, que a Mercedes, sua esposa, pudesse encontrar uma outra pessoa que pudesse se casar com ela e que pudesse ajudá-la, que pudesse auxiliá-la a vencer as dificuldades da vida, que não eram poucas, que ajudasse a criar aqueles filhos. Então veja o pedido dele, mostrando o verdadeiro amor que ele tinha a Mercedes e aos filhos, e não o amor egoísta que habitualmente nós construímos em nós mesmos. Então isso mostra para nós o estado espiritual, a sua condição moral que Fábio havia adquirido e que permitia com que naquele momento do desencarne ele estivesse numa posição muito favorável, assim como da sua família, para que o desencarne acontecesse de uma maneira muito tranquila. Nesse momento final, eles terminam o Evangelho. O Fábio, então, ele chama os filhos, dá um beijo de despedida nos filhos, e é muito interessante, porque André Luiz, quando vê aquela cena, ele traz a seguinte frase: outros verão micróbios, outros somos nós encarnados. Fábio estava lá com tuberculose, quer dizer, nós encarnados vamos ver o quê? Puxa vida, está passando tuberculose para aquelas crianças. Então, André Luiz diz, outros verão micróbios, nós veremos. Né? Nós, os desencarnados, vemos amor. Por quê? Porque aquele momento, a carga magnética de sentimentos bons, do amor que ele tinha pelos seus filhos e pela sua esposa, pela família, estava sendo derramado sobre eles naquele instante, dando-lhes os recursos de que necessitariam para seguirem a viagem, seguirem a sua jornada terrena como pré-estabelecido na sua rota reencarnatória. De maneira então que depois disso o Jerônimo aplica um novo passe no Fábio para que ele desencarne, e aí acontece então a rotura de um vaso, de uma artéria, que acaba levando a um sangramento pulmonar muito grande, e o Fábio acaba se desencarnando. Diferente do Dimas, que levou 24 horas para sair daquele estado de perturbação que nós comentamos nos programas anteriores, que o espírito fica logo após o seu desencarne, para que se rompa por completo aquele cordão prateado que liga cérebro do corpo físico ao cérebro do perispírito. O Fábio levou apenas 1 hora para que esse processo se completasse, para que o rompimento desse cordão acontecesse. 1 hora após o desencarne, o Fábio já estava completamente consciente no mundo espiritual, já percebendo a sua nova realidade
e já entendendo tudo aquilo que havia acontecido. Então vejam a diferença entre o desencarne dele e o desencarne do Dimas. É muito importante que a gente reflita sobre isso, porque enquanto Dimas vivia um momento de sofrimento muito grande, não por ter deixado de ajudar os outros, porque isso Dimas fez muito ao longo da sua vida, mas por não ter ajudado a si mesmo, por não ter construído em si mesmo bons sentimentos, no sentido que de construir esse amor fraternal, universal, de romper essas algemas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que muitas vezes nós trazemos dentro de nós. Não é fácil fazer essa tarefa. Vejam que esse é uma das tarefas mais difíceis que nós temos na nossa vida, mas a gente precisa ter o conhecimento disso, e esse é o grande objetivo de André Luiz, quando nos relata através das suas obras tudo o que acontece conosco após o desencarne, justamente para que a gente possa compreender e possa nos esforçar ao máximo, enquanto encarnados, para que a gente possa garantir um futuro de mais paz e de mais tranquilidade. Fica aqui, portanto, para a nossa reflexão, que tenhamos todos uma semana de muita luz, de muita paz, que Jesus nos abençoe.